Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Como Editar Vídeos. Eu sou o Igor e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês 19 dicas de edição de vídeo dentro do Adobe Premiere. E essas dicas são coisas que eu gostaria muito de ter aprendido quando eu estava começando e elas vão te ajudar muito no seu processo de edição de vídeo, vão, digamos assim, acelerar muita coisa que você faz, tá bom? Então eu espero que vocês gostem dessas dicas, então vamos lá. A primeira dica é um efeito que se chama crop. E esse efeito eu queria muito ter aprendido ele quando eu comecei, porque ele possibilita você fazer um corte na imagem, né? Basicamente, se você, por exemplo, você tem uma imagem e você quer que ela fique, por exemplo, do tamanho quadrado ou retangular, ou você quer de alguma forma manipular o tamanho dela, né? As extremidades dela, você pode usar com esse efeito, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer um teste aqui só para mostrar para vocês. Aqui eu vou fazer um teste com uma imagem. E vou fazer esse teste também com um vídeo, tá? Então, a gente vai vir aqui em efeitos. E aqui eu vou digitar aqui crop. E aí eu vou adicionar esse crop nos dois arquivos, né? Nos dois elementos aqui. Então, esse primeiro aqui, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai aqui nos Effects Control. E aqui já vai estar os efeitos, e aqui vai estar o crop. Então, o que você pode fazer? Você vai clicar nele, e aí, aqui nas extremidades do vídeo, vai aparecer uma linha azul. E aí, você pode manipular essa linha. Então, por exemplo, eu quero que fique só até aqui e até aqui. Então, você fez um crop na imagem, e você pode selecionar o que você quer que tenha, que seja apresentado, né? Então, a gente vai aqui agora para o vídeo, para dar uma olhada e fazer a mesma coisa. Eu vou clicar aqui no crop. E vou pegar aqui nesses quadradinhos aqui que tem na extremidade e fazer esse crop, né? Esse corte. Então veja que a gente conseguiu cortar. Isso é muito bom para diversas questões, né? Às vezes uma imagem, você quer retirar alguma coisa e aí você não quer abrir o Photoshop, que é outro trabalho. Então, basicamente, esse efeito crop é muito bom, tá? E a segunda dica está relacionada também ao crop, né? Que é sobre você criar animações com esse efeito. Então, por exemplo, digamos que eu quero fazer uma animação onde você tem a imagem completa e aí ela vai se fechando, por algum motivo, né? Vamos lá, eu vou fechar aqui então, vou apagar o efeito crop e vou adicionar aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse botãozinho aqui, nesse reloginho, que é para a gente criar animações, tá? E aí, eu quero que essa animação comece nesse ponto e termine nesse ponto. Então, eu vou clicar nesse local aqui. E aí, o que a gente vai fazer? A gente está dizendo o seguinte, eu quero que o crop nessa posição tenha essas características e quando ele chegar aqui, nessa posição aqui, eu quero que ele fique com outra aparência. Então, eu vou clicar aqui e vou, por exemplo, arrastar para cá. E aí, eu vou criar uma animação com isso. Tá vendo? Peraí que tá muito grande, então eu vou dar uma diminuída aqui. Ó, tá vendo? E aí, eu consigo fazer uma animação com esse crop. Entendeu? Revelar alguma coisa ou, enfim, esconder alguma coisa. Então é um efeito muito bom. Dá para você tentar fazer isso com formas também, tá? Agora a gente vai falar sobre efeito de áudio. Existe uma série de efeitos de áudio que você pode usar no Premiere. Existem até alguns que você pode até comprar, né? Que são muito bons. Mas aqui eu vou estar mostrando um que já vem no programa e é basicamente o efeito de áudio mais simples que você pode usar, que já vem no programa. É o primeiro que você deve aprender. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou apagar essa imagem e vou colocar um vídeo e vou adicionar um efeito para vocês verem. Então eu vou pegar aqui um áudio para a gente testar. Eu vou tirar aqui as partes que não interessam muito. Então aqui eu vou até aumentar um pouquinho. Agora, para adicionar o efeito, a gente vai aqui em efeitos e eu vou pesquisar aqui. O nome do efeito é Denoise, tá? Denoise, você pega o efeito e arrasta aqui no elemento de áudio. Aí a gente vai aqui ó, em Effects, Control, e a gente vai estar aqui o Denoise. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui mais o áudio. E aí o Denoise, ele vai tirar o ruído do áudio, tá? E quando você coloca aqui, ele já dá uma certa diferença. Mas aí se você quiser fazer mais ajustes, você vai aqui em Edit, e aqui vai ter um gráfico. Essa parte vermelha aqui seria basicamente o ruído que tem no seu vídeo, tá? E essa linha aqui, né, que tá a 40%, é o tanto de efeito que vai ser aplicado. Então, se
tiver muito ruído, aí você pode ir aumentando, né? Só que quanto mais você vai aumentando, em certos áudios pode ficar um pouco ruim, pode ficar um pouco como se fosse uma espécie de robô falando, né? Pode ficar um áudio que soa muito artificial. Então a dica aqui é você ir testando. Então, por exemplo, você vai lá e coloca 80. Putz, não ficou muito bom. Então eu vou voltando e você vai ajustando. E aqui, basicamente, é onde o efeito vai focar, né? Então, por exemplo, aqui ele vai focar em todas as frequências. Aqui ele vai focar nas frequências baixas, entendeu? Então tem essas opções. Aqui você não precisa entender basicamente o que é frequência alta, baixa. Novamente, você pode ir testando e vendo o que fica melhor, tá bom? Agora a gente vai falar sobre transições. As transições são coisas que dão uma outra cara assim pro vídeo, sabe? Fica muito mais dinâmico. E, novamente, é que nem a questão do áudio. Tem várias transições que você pode baixar, algumas pagas, algumas gratuitas, mas aqui eu vou mostrar umas 3 transições aqui do próprio Premiere que são muito boas, que eu só fui descobrir muito tempo depois de editar bastante. Então aqui, essas transições vão estar em Video Transitions, vai estar aqui, ó, Slide. Então vamos aqui para a primeira, que é o Push. Essa Push, ela, digamos assim, ela vai empurrar a primeira imagem revelando a segunda. Então é basicamente isso aqui que vai acontecer, ó. É um efeito simples, só que se você usar, dependendo da forma que você usar, fica muito bom no vídeo, fica muito mais dinâmico, por exemplo, do que você fazer isso aqui, ó. Ter esse corte seco, entendeu? E isso fica muito interessante quando você coloca elementos, né, como ícones aqui na imagem. Quer ver? Eu vou pegar aqui um ícone e vou colocar para mostrar para vocês. Aqui, ó, eu tenho 2 ícones. Um ícone do After Effects e um ícone do Photoshop, correto? Então, o que dá pra gente fazer aqui? Dá pra gente aplicar esse efeito do Push e fica com um efeito muito interessante. Entendeu? Fica um efeito muito legal. Também tem uma questão também do elemento entrar na tela. Isso aqui é uma coisa simples, mas se você se você tiver que animar cada elemento para fazer esse efeito, vai demorar muito tempo. Então isso aqui poupa muito tempo, entendeu? Agora, o próximo que a gente vai usar vai ser o Slide. E o Slide, ele faz o seguinte movimento. Ele arrasta a imagem seguinte por cima da outra, que novamente dá um efeito bem legal, assim. E aí a gente tem esse outro aqui, que é o Wipe, também, que é bem interessante e bem dinâmico. Olha aqui o que ele faz. Entendeu? Isso aqui também, em relação a esses elementos que eu falei, também é muito interessante. Ó, aqui, ó. E até mesmo é interessante para a entrada, né? Aqui, ó, vai entrar esse elemento, ele vai aparecer e fica um efeito bem legal. Então é bem rápido isso aqui, bem prático e é uma excelente dica. Agora, a quinta dica é sobre uma extensão chamada Horse. Tá? Esse Horse, ele é basicamente uma extensão que você instala no programa e aí ele vai dar uma série de opções de efeitos de texto, efeitos de transição, efeitos de animação. Eu usava o Horse bastante no After Effects, mas aí recentemente eu descobri que ele tem uma versão para o Premiere, tá? Então, eu vou mostrar primeiro aqui como ele funciona e aí depois a gente vai para a questão em relação a como instalar, tá? Quando já tiver instalado, a gente vai aqui, Windows, extensão, Premiere Composer. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar, isso aqui é basicamente uma janela, né? E como eu já expliquei naquela aula lá de como editar vídeos, tudo isso aqui são janelas que você pode organizar da maneira que você quiser. Então aqui, eu vou arrastar aqui, por exemplo, se eu quiser adicionar aqui eu posso, mas eu vou adicionar aqui nessa região aqui. Tá? E deixa eu só apagar aqui os efeitos anteriores que a gente colocou. E aqui, por exemplo, eu vou colocar Starter Pack. E aqui vai ter vários efeitos. Vai ter de texto, vai ter basicamente assim, esses quadros, né, que tem esses elementos de forma, né, animado, ou só animação do texto. Tem transições também. E tem essas outras coisas aqui que é sobre... que é quando você coloca no final do vídeo, né? Para as pessoas seguirem, ativarem as notificações. Tem alguns efeitos de animação de outros elementos e alguns também efeitos sonoros, tá? Eu vou mostrar alguns para vocês aqui, para você ver como é que funciona. Por exemplo, eu quero colocar esse aqui no meu vídeo. Então eu pego esse elemento e arrasto aqui para a timeline.
Aí ele vai carregar, ó, eu vou clicar em cima e ficou já aqui a animação. Aí para fazer a alteração, o que você vai fazer? Você vai clicar no elemento e vai aparecer essa outra tela. Então tem Transform, que é você basicamente vai aumentar o tamanho, vai colocar em outro lugar. Aqui o texto é para você mudar o texto, né? Eu vou colocar aqui, ó, editor. E aqui você pode mudar a fonte, mudar se você quer que fique com bond ou quer que tudo fique em maiúsculo. E aqui você pode mudar a cor, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, uma cor vermelha. Pera aí. É uma cor vermelha. Agora eu vou colocar a fonte branca. Entendeu? Basicamente isso. Então, é uma coisa que dá uma velocidade maior. Porque se você fosse animar isso aqui, ia demorar bastante tempo. Tá? E tem uma outra coisa aqui que são as transições. A que eu mais gosto, que eu mais uso é essa daqui. Eu acho essa transição muito bacana. É a mesma coisa, você pega, arrasta, tá? Aí aqui na transição geralmente vai ser 2 elementos juntos. Aí você tenta colocar bem no meio aqui. Então, olha como é que fica aqui essa transição. Fica bem legal assim, dá um dinamismo bem grande. E outra coisa boa também é que assim, ele tem esses outros efeitos, mas também tem o som do efeito, né? Então olha aqui, ó, como é que fica. Pera aí, deixa eu só liberar o som aqui. Olha como é que fica. Entendeu? Fica muito dinâmico e muito interessante. E se você tem que editar bastante coisa rápido, esse Horse aqui ajuda bastante, tá? Agora eu vou ensinar como que você instala o Horse. É bem simples, né? Basicamente você vai procurar aqui Horse Premiere. Basicamente você vai entrar aqui no site deles, que é o Mr. Horse. E aqui, ó, Premiere Composer. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui, ó, download por Windows. Então, aqui ele já vai baixar. Aqui ele pediu um e-mail, mas é só, não precisa nem colocar. Aí você vai baixar ele e aí você vai justamente instalar. Eu vou fazer um vídeo aqui mostrando mais em detalhes como que você instala essa extensão, tá bom? Para o vídeo não ficar tão grande. E agora vamos passar para a próxima dica. A 6ª dica está relacionada a você alterar o idioma do seu Premiere. Porque assim, por 2 motivos, assim, existem vários motivos do porquê você tem que usar o seu Premiere em inglês, mas eu vou te dar 2. O primeiro é que às vezes a versão em português, ela costuma apresentar bastante bugs assim, sabe? Então geralmente quando você está editando algum projeto no trabalho e começa a travar o Premiere, a primeira pergunta é que vão fazer o seguinte: tá em português Premiere, quando você troca para o inglês, muitos problemas param de acontecer, tá bom? E outra coisa é que assim, imagina que você vai pesquisar algum tutorial no YouTube sobre como fazer tal coisa. Vai estar em inglês, né, o Premiere. Então, as pessoas de outros países que vão ensinar coisas na internet vai estar em inglês. Então, digamos que inglês é a língua do Premiere, tá? Então, e muitas das vezes quando você instala ou acontece alguma atualização, ele vem em inglês. Então, eu vou mostrar aqui para você como que você faz para alterar o idioma, tá bom? Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai clicar no Ctrl F12, vai aparecer essa telinha aqui para você, essa janela. Você vai vir aqui nessas 3 linhas e vai clicar em Debug Database View, tá? Aqui na parte de pesquisa, você vai pesquisar Language, tá? Language em inglês, né? Language. Aí aqui, onde está EN/US, provavelmente vai estar, acho que é BRPT, alguma coisa assim. E aí basta você alterar, você apagar o que está aqui e colocar EN-US maiúsculo. E aí quando você fizer isso, você fecha o seu Premiere e abre de novo e ele já vai abrir em inglês, tá bom? A próxima dica está relacionado a você limpar o seu cachê. Isso é algo que quando eu comecei a editar eu não sabia, mas meio que o Premiere ele vai gerando alguns arquivos de memória, digamos assim, de lembranças do projeto que ele já editou, para quando você abrir um projeto, ele meio que abre mais rápido. Só que isso acaba deixando o seu computador, além de pesado, começa a travar o Premiere. Tá bom? Então, uma boa dica é você sempre estar limpando o seu cachê. Então, como é que você faz isso? Você vai aqui em Edit, você vai em Preferências e você vai aqui em Media Cache. Vai abrir essa telinha e a primeira coisa que você pode colocar aqui, ó, é Remove Media Cache Files. Vou até fazer isso. Você vai remover, então ele vai apagar todos esses arquivos. Não tem problema, isso aqui não vai dar problema no seu projeto. O que pode acontecer é o seguinte: quando você for abrir um projeto, ele vai basicamente recarregar os arquivos de novo, mas isso é uma coisa relativamente rápida, tá? Então você vai colocar aqui para limpar, ele vai limpar.
Depois disso, o que você pode fazer é o seguinte, é você colocar algumas indicações de como que você quer que esses arquivos sejam tratados. Então, por exemplo, aqui eu coloquei automaticamente deletar arquivos de cachê antigos quando chegar a 11 GB, tá? Ou aqui relacionado a uma data. Então, aqui tá, por exemplo, aqui tá 35 dias, né? Então, ou seja, a cada 10 dias eu quero que apague automaticamente o cachê, tá bom? E aqui você meio que vê o que você quer fazer, o que você prefere, tá? Ou você pode colocar a opção aqui para não deletar automaticamente, tá? Aí você coloca o que você achar melhor. A próxima dica está relacionado a você trocar aonde você vai ouvir o áudio do Premiere. Quando você tem um fone, uma caixinha de som, você tem que indicar para o computador aonde você quer que o som seja reproduzido. Então você vai aqui nesse ícone aqui de som e você escolhe. Então aqui tá no alto-falantes, mas eu posso escolher esse Realtek aqui que é o meu fone de ouvido, tá bom? Só que qual o problema que eu tinha? No meu Premiere aqui o áudio do output ele estava ou no alto-falante ou no fone de ouvido. E aí quando eu, por exemplo, agora eu quero ouvir o programa na caixinha, eu tinha que vir aqui em alterar, tá? Mas o que você vai colocar? Você vai colocar aqui, ó, System Default. O que significa? A partir do momento que você mudar no seu computador, vai mudar automaticamente no Premiere. Isso é muito bom para você não ter que vir aqui e ficar mudando, tá? Então, por exemplo, eu estou escutando pela caixinha, agora eu quero escutar o projeto no fone. Eu aperto aqui e vai mudar aqui. Então eu não vou precisar fazer essa alteração. É uma dica simples, só que eu não sabia disso, entendeu? E como é que você faz para fazer isso? Você vai aqui em Edit, Preferências, e você vai colocar aqui, ó, Audio Hardware. E aqui vai ter a opção de input, né, de você inserir algum áudio, então provavelmente algum microfone, mas aqui a gente vai usar isso. A gente vai aqui em Output, né, saída de áudio. Então você pode escolher entre as opções, ou você pode colocar, que nem eu te falei, System Default, que vai ser assim, tudo, assim, ele vai seguir a configuração de saída de áudio do seu computador, tá? A próxima dica é uma dica também um pouco simples, mas se você não souber, é algo que vai te ajudar bastante, que é basicamente relacionado à criação de texto. Você vai aqui no T, e aí o que você pode fazer? Geralmente o que o pessoal faz é pegar aqui, colocar aqui e escrever, né? Deixa eu só aumentar um pouco aqui para a gente ver melhor. Aí, por exemplo, aí vai escrevendo, né? Escrevendo. Agora imagina que você quer colocar um texto aqui. Entendeu? Você quer colocar um texto grande. Nem precisa ser pode ser apenas às vezes uma definição, né? Você está editando um vídeo, aí o cara fala assim: a definição da palavra é tal, e aí você tem que colocar um texto, né? Se você, por exemplo, copiar um texto e for colar aqui dessa forma, olha o que vai acontecer. Ele vai se estender em uma linha reta. E aí o que você pode fazer é aí você ir meio que arrumando isso. Só que isso é muito ruim. O que você faz então? Você segura o botão e você faz uma forma aqui, eu vou fazer um retângulo. E aí eu vou colar. E aí todo o texto ele vai se ajustar, entendeu? Então se eu clicar 2 vezes nesse elemento, vai aparecer aqui algumas configurações. Então o que eu faço? Deixa eu só mudar a cor para ficar mais visível. Então o que eu faço? Eu venho aqui no tamanho e vou arrumando. Então eu não preciso fazer todo aquele trabalho. Então aqui, ó, eu baixei tudo aqui, pronto. Aqui já tá de um jeito que dá para ver todo o texto, entendeu? Então isso é muito útil, tá? É uma dica simples, mas como eu disse, é uma dica simples que pode te ajudar bastante. Agora, a próxima dica está relacionada a como fazer o chroma key, né? Como fazer o fundo, não como fazer o fundo verde, mas como retirar o fundo verde, né? Eu acho que se você usa bastante o YouTube, você já deve ter se deparado com vídeos como esse aqui, né? Que tem um fundo verde, né? Que tem vários desse aqui para você baixar na internet, tá? Com o fundo verde, o que dá pra gente fazer? Dá pra gente eliminar esse fundo verde e ficar só esse vídeo aqui. E para fazer isso, a gente vai usar um efeito chamado Ultra Key. Então você vai aqui em efeitos e pesquisa Ultra Key. Você vai agora pegar esse efeito aqui e adicionar no vídeo, tá? E aí você clica no elemento e vai aqui em Effects Control e vai aqui no item de Ultra Key, que é esse. Então o que você vai fazer para remover? Você vai aqui ó, em Key Color, vai clicar aqui nesse conta-gotas e vai clicar na onde você quer que elimine a cor. Então eu quero que elimine a cor verde, então eu vou clicar e pronto, sumiu aqui o nosso fundo verde. Então toda vez que eu colocar esse vídeo por cima de outro, o que vai aparecer vai ser só o gato. Deixa eu colocar um outro vídeo aqui para vocês verem. Então, tá vendo isso aqui, ó? Agora só o gato vai aparecer, tá bom? Então é basicamente assim que você faz um chroma key. Então tem vários vídeos na internet, às vezes de memes que você quer colocar.
no seu vídeo, você não sabe, é assim que coloca no Premiere, tá bom? A próxima dica está relacionada a um atalho que você pode usar aqui no programa, que vai agilizar um pouco o processo de você colocar transições, né? Para você colocar uma transição, né, a transição básica, você precisa vir aqui em Efeitos, Vídeo Transições e colocar aqui, por exemplo, Dissolve, né? Aí você vai e coloca essa aqui, ó, e aí faz essa transição. Mas tem um jeito muito mais rápido e prático de fazer, que é utilizando um atalho. Então, o que você faz? Você seleciona o elemento onde você quer colocar o atalho e você clica em Ctrl D. Quando você coloca Ctrl D, tá vendo que vai ter um atalho aqui e aqui. E aí, quando você coloca Ctrl D, as duas partes ficam com a transição. Então, isso é muito bom, né? Falando ainda naquela questão de agilidade, de edição rápida, né? Quando você precisa colocar essa transição em vários elementos, tendo o Ctrl D, você pode fazer isso de uma maneira muito mais rápida, tá? Agora a gente vai para a nossa 12ª lista, que é sobre você arrastar vários elementos para frente, né? O que eu quero dizer com isso? Vamos fazer aqui um exemplo. Digamos que você tem isso aqui, né? Um vídeo mais ou menos assim, né? Você está trabalhando na sua timeline. Aí você quer, por exemplo... deixa eu fazer mais alguma alteração aqui, ó. Você quer, por exemplo, mexer em algo que está aqui, ó. Em algo que está aqui. E aí você precisa... Não, deixa eu fazer diferente, ó. Você precisa mexer em algo que está aqui. Só que você precisa arrastar isso aqui para cá. Só que tem esse elemento aqui atrapalhando. Entendeu? E aí, se você fosse mexer em tudo isso, você tinha que pegar, selecionar esses dois elementos e puxar para cá para você conseguir mexer nisso aqui. Como só tem dois elementos, aqui tá tudo bem, mas imagina que tem vários elementos aqui, né? Às vezes é difícil você encontrar, né? Você vai ter que arrastar até encontrar certinho, mas tem um jeito muito mais fácil de fazer isso, que é o seguinte, é nessa opção aqui, ó, é o Track Selection Forward Tool. Você clica nele e aí você vai clicar nesse elemento. Aí tudo que tá para frente desse elemento vai ser arrastado, tudo, entendeu? Não importa a quantidade de coisas que tem. Então, cliquei aqui, ó, vai tudo para frente. Cliquei aqui, vai tudo para frente, entendeu? Então isso aqui é muito bom, às vezes quando você está num projeto muito grande, com muitos elementos, muitas camadas, e você quer fazer um pequeno ajuste ali numa pequena parte, e aí você não consegue porque você tem que arrastar esses elementos para frente. Então você usa essa ferramenta e consegue arrastar tudo. Agora, a próxima dica que eu vou dar está relacionado a animar elementos, tá? Então eu vou colocar aqui o logo, né? Aquele logo que a gente estava usando até agora, e vou criar uma breve animação. Aqui eu não vou explicar exatamente como que faz a animação, tá? E aí, se vocês quiserem um vídeo específico sobre isso, deixem nos comentários. Quer dizer, provavelmente eu vou postar um vídeo assim em algum momento. Mas aqui eu quero, na verdade, mostrar um efeito de animação que você pode colocar que deixa a sua animação muito mais fluida e muito mais interessante, né? Então, vou fazer uma animação simples. Uma animação que esse logo sai dessa posição para cá. Então, se você não sabe como fazer animação, resumidamente, clicando no elemento, você vai ter algumas propriedades aqui nos efeitos. Você vai ter umas propriedades aqui no Effects Control. E na propriedade que você vai querer mexer é no Motion. No Motion você consegue mudar a posição, escala, rotação, etc. E aí, para fazer uma animação, você clica nesse reloginho. Quando você clica nesse reloginho, ele vai criar isso aqui que é um keyframe, que é basicamente o seguinte, o programa vai entender o seguinte, quando você colocou aqui, você quer que essa imagem esteja nessa configuração aqui. E eu vou mover um pouco para frente, e aí o que eu vou fazer? Eu vou gerar um outro keyframe, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou mover aqui o meu elemento, mas eu posso mover por aqui. Vou mover por aqui. Então, o que eu estou dizendo para o programa é o seguinte, olha, nesse ponto, esse elemento vai estar aqui, e quando ele chegar nesse ponto, eu quero que esse elemento esteja aqui. Então, meio que criou uma animação, ó. Aqui, ó. Criei uma animação, tá? Só que essa animação, ela meio que tá meio dura, assim, sabe? Ela tá meio engessada. Então, o que você pode fazer para fazer ela ficar um pouco mais fluida? O que você vai fazer? Você vai selecionar esses dois keyframes e você vai apertar com o botão direito, você vai aqui, ó, Temporal Interpolation, e vai colocar Easy In. A partir do momento que você fizer isso, os keyframes eles vão mudar, eles vão ficar com outro ícone. E aí, veja aqui, ó,
a animação ela vai ter um pouco mais de fluidez no sentido que assim, ela vai demorar um pouco para começar, vai começar e quando ela for parar, ela vai dar uma desacelerada, tá? Porque é assim mais ou menos que os objetos se mexem. Os objetos eles não se mexem de maneira dura, né? Eles têm um tempo de começar o movimento e um tempo para parar o movimento, entendeu? Então, ó aqui, ó. Entende? Ficou com... Na hora de sair, eles demorou um pouquinho para sair, e na hora de voltar, ele é meio que como se estivesse estacionando. Aí, se você quiser aumentar esse efeito, você coloca... Vou colocar aqui mais umas 3 vezes, vai. Vamos ver como é que vai ficar. E aí, ó, tá vendo? O efeito, ele meio que ficou mais intenso, né? Então, aqui, ó. Entendeu? E isso é uma coisa muito boa, assim, né? Porque fica algo não muito mecânico, né? Então fica uma animação bem interessante. Agora vamos aqui para nossa 14ª dica, que é um efeito chamado Gaussian Blur. Gaussian Blur é um efeito que também tem no Photoshop, que eu uso. E o que ele vai fazer, basicamente? Ele vai criar um blur, né? Ele vai desfocar a imagem onde você colocou o efeito. Então eu coloquei isso nesse vídeo. E aqui, dentro dos efeitos, você vai ter o Gaussian Blur. O que você vai fazer? Aqui no Blurriness, você vai aumentar. Quanto mais você aumentar, mais vai ficar desfocado, tá? Isso é bom para, por exemplo, justamente aqui nessa animação aqui. O fundo, você quer colocar um fundo interessante, mas você quer deixar o que está na frente, no caso o logo, mais à mostra, mais em evidência. Então você pode usar esse efeito. E aí, uma coisa que eu faço, que é, por exemplo, digamos que você quer fazer uma animação do blur, né? Você quer que começa sem o efeito e aí vai o efeito. Você pode fazer a animação da mesma forma que a gente fez a animação do movimento. Mas tem um jeito que eu acho até mais fácil, assim, mais rápido, que é o seguinte. Você corta o vídeo que você vai colocar o efeito. Em uma parte você deixa com o efeito e na outra parte você tira o efeito. E aí vai ficar assim, ó. Sem efeito. Pera aí. Só dar uma diminuída aqui. Então aqui tá sem efeito e aqui com efeito. É o que você vai fazer, você vai selecionar e você vai usar a dica 9 que eu falei para vocês, que é o Ctrl D. O Ctrl D, ele vai criar uma transição aqui. Então você não precisa necessariamente fazer uma animação, ó, vai ficar assim, ó. Entendeu? Então meio que isso faz com que o processo seja mais rápido, porque em vez de você fazer aquela animação, você vai, corta em uma parte, você deixa com efeito, na outra você deixa sem e coloca uma transição, né? E aí se você quiser voltar, por exemplo aqui, ó, vamos fazer aqui, ó. Aqui eu vou botar aqui também, aqui eu vou cortar, aqui eu vou retirar o efeito e vou colocar um motion blur também, a transição. Então olha aqui, ó. Entendeu? Aí voltou. Então, você faz isso sem precisar de necessariamente uma animação, tá? Outra coisa que dá para você fazer no Premiere é que, por exemplo, digamos que você quer dizer que aqui, ó, o efeito de animação começa aqui. O que você pode fazer? Você pode clicar no elemento e apertar M. E ele vai criar um marcador, né? Digamos que, por exemplo, você está num vídeo e fala assim, putz, a partir daqui a pessoa começa a falar, eu quero que isso seja marcado para eu lembrar. Você aperta M. Então o M ele vai criar esses marcadores. E o interessante é assim, quando você pega o elemento e arrasta, né, ele vai, por exemplo, reconhecer esse marcador e vai meio que dar uma sugestão de parar aqui, né? Então, por exemplo, quando você vai arrastando, ele vai, dar, digamos assim, a sugestão de parar aqui. Entendeu? E aí o que você pode fazer também? Você pode criar categorias de marcação. Então, por exemplo, esse aqui é o verde, que é o normal. Você pode colocar o vermelho, né? Digamos que você está vendo um vídeo rápido, aí você quer identificar alguns erros. Aí você achou, putz, esse aqui é um erro. Aí você aperta 2 vezes e seleciona a cor. Ou você está vendo um vídeo que você tem que fazer, por exemplo, digamos que é uma gameplay gigante. E aí você quer pegar os melhores momentos desse vídeo. E aí você tá passando rapidinho para ver, né? Tá vendo o material pela primeira vez, putz, esse momento aqui é bom. Aperta 2 vezes e coloca azul, por exemplo. Então azul é uma coisa boa que vou usar e vermelho é um erro. Uma coisa que você pode fazer também é deixar um comentário. Então, ó, eu vou clicar 2 vezes e vou colocar assim, ó. Essa parte é boa para o vídeo. Aí depois você pode voltar aqui e ver o que você tá... Putz, eu marquei aqui e não lembro o que era. Aí você vê aqui, opa, eu fiz uma marcação aqui. Você vai nessa outra e coloca que isso aqui foi um erro, entendeu? Então, mais ou menos isso. E aí, para tirar isso, o que você vai fazer? Você vai vir bem aqui em cima do marcação,
apertar 2 vezes e colocar delete. E aí vai sumir a marcação, tá? Isso é bem útil para projetos grandes, né? Assim, muito dessas dicas aqui, eles vão ser muito úteis para projetos grandes, que tem uma timeline grande e aí você precisa de uma organização e de uma agilidade maior, tá bom? E agora, para a 16ª dica, eu vou estar falando sobre como você sinca 2 vídeos que possuem áudio parecido. E agora, a 16ª dica é sobre sincar vídeos, né? Eu gravei aqui um exemplo para mostrar para vocês. Aqui eu gravei a minha imagem com o meu celular e eu gravei o áudio com o OBS. Só que aí, quando eu crio uma sequência, olha aqui, ó, quando eu crio uma sequência e coloco aqui, tá diferente, entendeu? Os momentos tá diferente, porque eu comecei a gravar um em um momento e eu comecei a gravar o outro em outro momento. Então, por mais que até se você dê o REC na mesma hora, não vai ficar, digamos assim, não vai começar no mesmo tempo, tá? Isso é bom quando você usa ou 2 câmeras, ou que nem eu fiz, que eu gravei isso aqui com o celular. O que você pode fazer é tentar achar em qual momento a fala começa, e em qual momento aqui começa e você junta. Só que isso dá um trabalho. Então, mas o que você pode fazer? Você vai selecionar os 2, apertar com o botão direito e colocar aqui, ó, Synchronize. E aí você vai colocar aqui áudio, tá? E colocar OK. E aí o programa vai sincronizar. Como é um vídeo curto, foi rapidinho. Mas vídeos longos, ele pode demorar um pouco. Então, você pode ver aqui que agora está sincronizado. Ó. Editar vídeos. Eu sou o Igor e esse aqui é um teste. Esse aqui é só o áudio do telefone. Agora eu vou colocar só o áudio do OBS. De áudio para a gente tentar sincronizar dentro do Premiere. De áudio. Tentar sincronizar dentro do Premiere. Entendeu? Então isso é muito útil para, por exemplo, se você... Vou dar aqui um exemplo sobre a gravação de aula. Digamos que você tá gravando uma pessoa que está dando uma aula e você também está gravando um PPT dela, né? E aí você tem que sincronizar essas 2 coisas. Então você vai e usa essa técnica para você conseguir sincronizar mais facilmente. A próxima dica está relacionada a você conseguir mudar a velocidade de algum vídeo. Eu vou voltar aqui para os vídeos que a gente estava tendo. Vou tirar aqui. Então a gente tem esse vídeo aqui desse cara mexendo no computador. Não, na verdade isso aqui é uma foto. Eu vou pegar um vídeo. Ok, a gente tem esse vídeo. E aí digamos que você quer acelerar esse vídeo. Você quer que esse vídeo passe mais rápido. Então o que você vai fazer? Botão direito, você vai colocar aqui, ó, Speed, Duration. E aí você vai colocar, por exemplo, se eu colocar, quanto maior o número, mais rápido vai ficar. E quanto menor, o número mais lento vai ficar. Então eu quero que fique super rápido. Então eu vou colocar 500. Tá vendo? O elemento diminuiu o tamanho porque o vídeo tá muito rápido. Olha aqui, ó. Ele tá muito rápido. Tá? E aí você pode colocar 500, 1000, enfim. Eu uso isso geralmente, às vezes, por exemplo, quando eu tô gravando alguma gameplay de jogo, e aí eu vou mostrar um caminho, né, que eu tenho que ir caminhando até esse lugar para explicar o que eu vou fazer, aí eu vou e acelero esse vídeo, tá? Ou para fazer time-lapse, alguma coisa do tipo, tá? E aí, se você quiser diminuir a velocidade, você vai no mesmo lugar, né, Speed Duration, e coloca, por exemplo, 80. E aí o elemento vai aumentar, mas ele vai ficar mais lento, né? Então eu vou deixar aqui ainda mais lento, deixar 50. E aí fica ainda mais lento, tá bom? Obviamente que assim, isso não faz com que o vídeo fique em câmera lenta, né? Porque para que um vídeo consiga ficar em câmera lenta, ele precisa ter mais frames, entendeu? Isso é algo que eu posso explicar em alguma outra aula. Então, a gente já falou sobre sincar, sobre mudar a velocidade. Agora a gente vai falar sobre hold frame, que é o seguinte. Imagina que você tem esse vídeo e você quer congelar nessa imagem. O que eu fazia era o seguinte, eu vinha aqui na fotinho, né, nesse ícone da foto, e meio que salvava um frame, né? Salvava um print disso aqui. Só que aí tem uma forma muito mais fácil, que é o seguinte. Você vai apertar com o botão direito, você vai vir aqui, ó, Frame Hold Options. E aí você vai colocar OK. E aí o que vai acontecer? Toda essa parte aqui, que era um vídeo, agora vai se comportar como se fosse uma foto. Então, por exemplo, aqui está se movimentando. Está tendo o movimento dele, do vídeo. E aí, quando ele chegar no outro ponto, aí parou no frame que a gente escolheu. Tá, isso pode ser bom para várias coisas, né? Imagina que, por exemplo, numa gravação de aula, você quer aumentar o tempo de tela de um slide, ou enfim, isso dá para fazer uma infinidade de coisas, tá?
E por último, a gente vai falar de mais uma dica relacionada à organização, que é a possibilidade de mudar a cor dos elementos, né? Então, por exemplo, aqui tá roxo, né? E aí, digamos que eu quero fazer uma divisão de cor, né? Então, o que eu vou fazer? Vou clicar com o botão direito e vou colocar aqui em Label. E aí eu vou poder mudar a cor do meu arquivo. Então, aqui eu coloquei Mango, que é o laranja. Então, você tem essa mudança de cor, né? Aí, você pode pensar assim, mas para que eu vou fazer isso? Eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo bem grande. Aqui, ó, esse vídeo tem mais ou menos 1 hora e tem muitos elementos, né? Tem muitos elementos e aqui você pode acabar se perdendo. Por exemplo, esse elemento aqui, laranja, quer dizer que é uma gameplay, tá? É uma imagem do jogo. É isso, basicamente da gameplay do jogo. Esse verde é um background, né? Então, eu sei que esse aqui é um background. E aí tem várias formas de classificação aqui para você acabar não se perdendo, entendeu? Ou, por exemplo, aqui no áudio. Aqui é quando começa um novo assunto, né? Eu até falo, deixa eu ver aqui o que eu falo aqui. Entendeu? Então aqui eu tô falando o seguinte, esse é o capítulo tal. Então eu consigo separar e organizar isso de forma melhor. Depois aqui eu vou colocar um outro elemento que tá com outra cor, que é esse daqui, que é o nome do capítulo. Entendeu? Então isso aqui é muito bom para você organizar. Imagina se tudo isso aqui tivesse a mesma cor. Ó. Eu vou mudar tudo para ficar com a mesma cor. Vamos ver se consigo. Aqui, ó. Tudo da mesma cor. Eu ia acabar provavelmente me perdendo aqui, né? O que é tal coisa, o que é... Entendeu? Então por isso que isso é muito bom para você organizar o seu projeto, tá? Eu postei um vídeo aqui esses dias falando sobre organização e como a organização ela é importante para a edição de vídeo. Né? Então, porque pode ver, isso aqui é uma organização, você coloca os elementos dispostos de uma certa forma, ou seja, você organiza eles para dar certo sentido, tá bom? Então, essas foram as dicas sobre Adobe Premiere, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, falou, tchau!